Olá pessoal, meu nome é Carol Luchetti, eu sou estrategista-chefe da XP Investimentos e a gente está aqui hoje para falar do panorama de mercado para o mês de setembro. O mês de agosto foi um mês de volatilidade no Ibovespa e nos mercados globais. O cenário externo dominou a retórica, com preocupações em relação ao crescimento global pressionando os mercados, e o Brasil, que não é uma ilha, não saiu ileso disso. A gente entende as preocupações. As tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China seguem elevadas. A Argentina decepcionou em relação à eleição preliminar e trouxe muita volatilidade aqui na região próxima ao Brasil. Dados de atividade na Europa e em vários países do mundo decepcionaram ao longo do último mês, e tudo isso trouxe uma incerteza grande em relação a qual vai ser o crescimento adiante para o mundo e se a gente vai ou não rumo a uma recessão global ao longo dos próximos anos e o impacto que isso pode ter para o Brasil. A preocupação é que nesse cenário desafiador internacional, o Brasil possa não crescer tanto quanto se imagina, com esse dólar que chegou a bater 4,20 no mês de agosto, que a inflação possa ficar um pouco acima do que se espera e que nesse contexto talvez os juros não caia tanto quanto se imaginava. O caminho está se provando tortuoso, mas a gente continua construtivos com o Brasil adiante. Ao longo deste último mês, a gente viu o avanço da reforma da Previdência, que chega próximo de um desfecho final no Senado, com basicamente diluições marginais em relação ao que foi proposto no Congresso no mês de julho. Em paralelo a isso, a agenda da reforma tributária começa a ficar um pouco mais clara e se ruma um desenho de uma nova proposta de reforma tributária que simplifica o sistema, ou seja, traz produtividade para o país. Por último, e não menos importante, a agenda de reformas microeconômicas também avança. A gente viu discussões em relação a privatizações ao longo do último mês, a gente falou de marco regulatório do saneamento e do gás, a gente falou de uma série de outras pequenas iniciativas que, no conjunto e somadas à reforma tributária e à reforma da Previdência, na nossa visão, são transformacionais para o Brasil. As sinalizações no cenário doméstico são todas na direção correta. Nesse contexto, apesar da incerteza no cenário internacional e da volatilidade que isso pode trazer ao longo do tempo, a gente espera uma aceleração do crescimento aqui no Brasil e um cenário no qual os juros devem ficar baixos por mais tempo. Lembramos que os juros já estão na mínima histórica em 6% e que a gente ainda espera 2 cortes adiante, levando para 5% até o final do ano. Esse é um contexto no qual a Bolsa continua chamando atenção e continua sendo, na nossa visão, o melhor ativo para se investir no Brasil. O ponto é que o lucro das empresas deve acelerar ao longo dos próximos anos, a percepção de risco em relação a essas mesmas empresas deve continuar diminuindo gradualmente à medida que essa agenda de reformas avança, e o fluxo para a Bolsa, ou seja, o dinheiro que entra na Bolsa, deve aumentar, pois a gente tem hoje ainda uma pequena parte do dinheiro investido em Bolsa no Brasil, e num cenário onde os juros ficam baixos por mais tempo, isso vai ter que mudar. Esse é um contexto no qual a gente vê um risco-retorno bastante atrativo para a Bolsa, à medida que a gente acredita que a Bolsa possa atingir 140 mil pontos no final de 2020. Em resumo, a agenda de reformas no Brasil continua robusta e a gente espera uma aceleração do crescimento adiante com juros baixos por mais tempo. Isso é muito positivo para a Bolsa, mas o Brasil não é uma ilha e a gente sofre sim com a volatilidade no cenário internacional, como a gente viu no último mês. A gente espera que essa volatilidade continue indo e voltando adiante no cenário internacional, mas o Brasil tem um contexto bastante otimista, uma agenda que está cada vez mais robusta e avança, e isso deve permitir, apesar dessa volatilidade no internacional, uma gradual e constante alta da Bolsa ao longo dos próximos 6 a 12 meses. Basicamente é isso para o panorama de setembro. Qualquer coisa, estamos à disposição e muito obrigado por nos assistir.